Você já leu o livro de Daniel? A cova dos leões, a fornalha, o sonho da estátua. Mas ninguém te contou isto. No meio do capítulo 2, o livro troca de idioma. Sai do hebraico e entra no aramaico. E fica assim por 6 capítulos. Não foi descuido, foi escolha. E escolha tem destinatário. Daniel foi levado para a Babilônia, ainda jovem, no primeiro grupo de exilados que saiu de Jerusalém. Passou a vida inteira dentro do aparato administrativo de um império e depois de outro, quando a Pérsia tomou o lugar da Babilônia. Ele não escreveu de fora do palácio, escreveu de dentro. E aqui entra a primeira coisa que precisa ficar clara. O aramaico não era uma língua obscura de província, era a língua do poder. Séculos antes de Daniel, quando o exército assírio cercou Jerusalém, os oficiais do rei Ezequias subiram na muralha para negociar e fizeram um pedido estranho ao comandante inimigo. Fala conosco em aramaico. Não fala em judaico, porque o povo está sentado em cima do muro, ouvindo tudo. Repare no que esse pedido revela. Os diplomatas de Jerusalém falavam aramaico. O povo comum, não. O aramaico era o idioma em que os impérios conversavam entre si. Mais ou menos o papel que o inglês tem hoje numa reunião entre um japonês e um alemão. Ninguém ali nasceu falando aquilo, mas todo mundo que decide alguma coisa aprendeu. 200 anos depois, quando a Pérsia montou o maior império que o mundo tinha visto até então, adotou o aramaico como língua oficial da administração. Ordens saíam da capital em aramaico e chegavam ao Egito em aramaico. E nós sabemos disso porque esses documentos existem. Cartas escritas por uma colônia de judeus que morava numa ilha no sul do Egito, todas em aramaico, guardadas na areia por 2.500 anos. Dentro da própria Bíblia acontece a mesma coisa. No livro de Esdras, os trechos que aparecem em aramaico são exatamente as cartas trocadas com a corte persa. A língua acompanha o interlocutor. Agora volte para Daniel, capítulo 2. Nabucodonosor teve um sonho e faz uma exigência impossível. Quer que os sábios digam qual foi o sonho antes de interpretar. Os sábios respondem ao rei. E o texto registra assim: E os caldeus falaram ao rei em aramaico. Guarde esse detalhe, porque ele é quase uma piada do escriba. A última palavra em hebraico daquele trecho é justamente a palavra aramaico. Depois dela, o livro obedece à própria frase e passa a escrever no idioma que acabou de nomear, e não volta ao hebraico até o fim do capítulo 7. Vale parar aqui um segundo. Existe uma ideia bastante comum de que a revelação bíblica é assunto interno de Israel, escrita em hebraico, por hebreus para hebreus. Daniel desmonta isso na prática. Quando a mensagem tem como alvo os impérios, ela é escrita na língua dos impérios. Não é tradução feita depois, para exportação. É o original. O Deus que fala nesse livro não precisa de intérprete para se dirigir à Babilônia. Ele se dirige à Babilônia no idioma que a própria Babilônia usava para governar o mundo. E aí vem a pergunta que resolve o livro inteiro. Onde exatamente Daniel fala aramaico? Os capítulos 2 a 7 tratam de reis estrangeiros e de reinos gentios. A estátua de 4 metais, a fornalha acesa, a loucura de Nabucodonosor, o banquete de Belsazar, a cova dos leões, as 4 feras que saem do mar. Tudo isso em aramaico. Do capítulo 8 em diante, o livro volta ao hebraico e o assunto muda junto.
As visões passam a girar em torno do santuário, do povo da aliança, do tempo determinado sobre a cidade santa. Então a língua não é aleatória. Ela marca o endereço do envelope. Aramaico, quando o assunto são as nações. Hebraico, quando o assunto é Israel. E dentro do bloco aramaico existe uma palavra que se repete mais do que qualquer outra: Malcu. A gente traduz por reino e a tradução não está errada. Mas em português, a palavra reino puxa uma imagem de mapa. Um território com fronteira, com bandeira. Malcu não é o mapa. Malcu é o direito de mandar. É a realeza sendo exercida. Quando o texto diz que um reino será dado a alguém, ele não está falando de metros quadrados. Está falando de quem dá as ordens. É o mesmo princípio que encontramos quando investigamos Shamayim, os céus, que no hebraico nunca foram um endereço distante, e sim o lugar de onde a autoridade desce. Em Daniel, essa palavra aparece na forma aramaica, e o título que ela forma, o Deus do céu, é exatamente o que Nabucodonosor precisa ouvir. Existe um trono acima do dele. Agora segure isso e olhe para o final do sonho da estátua. Depois de listar os impérios que vão se suceder uns aos outros, o texto diz que o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e que esse reino não passará a outro povo. Pense em onde essa frase está escrita: em aramaico, na língua do império, dentro do palácio do império. É uma sentença de validade lida em voz alta no idioma oficial do condenado. E tem um detalhe na palavra que a tradução não consegue carregar. Se você abrir um dicionário de hebraico e aramaico e procurar essas 4 letras, vai encontrar 2 ideias dentro do mesmo verbete: reino e reinado. A mesma palavra serve para a coisa governada e para o ato de governar. Em português, precisamos de 2 palavras. Ali é uma só. E é por isso que a promessa é bem mais dura do que parece em tradução. Não é apenas que vai existir um território novo no mapa, é que o ato de reinar vai mudar de mãos. E depois disso, não muda mais. Note o que o livro está fazendo com quem lê. Ele apresenta 4 impérios em sequência, cada um se achando definitivo, e encaixa todos eles dentro de uma moldura maior. Os reis do bloco aramaico não são derrotados por um exército inimigo. Eles são relativizados por um trono que não conseguem enxergar. Nabucodonosor descobre isso do jeito difícil. Belsazar descobre tarde demais. Antes de qualquer profecia específica sobre datas ou reinos, a estrutura do livro já está dizendo uma coisa só: a história tem dono. E está dizendo isso na língua de quem achava que o dono era ele. E chegamos ao capítulo 7, o último em aramaico, o ponto mais alto do bloco e o lugar onde ele descarrega tudo. Daniel vê 4 feras saindo do mar, cada uma mais monstruosa que a anterior. Então, os tronos são postos, e um ancião de dias se assenta para julgar. E depois disso, vem a cena. O texto diz que veio com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, Bar-Enesh. E você precisa entender o peso dessa expressão no aramaico. Ela não é um título de nobreza. É o jeito mais comum, mais simples e mais banal de dizer ser humano. Filho de homem quer dizer, literalmente, alguém nascido de gente. Um mortal. 4 monstros saíram da água e agora entra em cena uma pessoa. Só que essa pessoa faz 2 coisas que pessoa nenhuma faz. A primeira, ela vem com as nuvens. E vir com as nuvens, no Antigo Testamento inteiro, é uma coisa que só Deus faz. A nuvem é o transporte de Deus. Ninguém mais chega assim.
A segunda está no versículo seguinte. Foi dado a ele domínio e glória e malcu, a mesma palavra do capítulo 2. E o texto diz que todos os povos, nações e línguas o servissem. Esse verbo, servir, é pelak. E no aramaico deste livro, ele nunca é usado para trabalho comum. Ele é usado para culto. É o verbo dos 3 amigos de Daniel diante da estátua de ouro, quando declaram que não vão servir aos deuses do rei. É o verbo do próprio Daniel na cova dos leões, quando o rei fala do Deus a quem ele serve continuamente. Sempre religioso, sempre adoração. Então junte as 3 peças. Alguém com aparência humana, chegando do jeito que só Deus chega, recebendo o culto que só Deus recebe. E tudo isso escrito em aramaico, no meio de um relatório sobre os impérios do mundo. E aqui está o fecho. Séculos depois, um homem está sendo julgado em Jerusalém, de madrugada, diante do sumo sacerdote. A pergunta é direta: você é o Cristo? A resposta que ele dá não é uma frase nova, inventada na hora. É uma citação. Ele diz que vão ver o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasga as vestes na mesma hora. Ninguém precisou explicar a referência para ninguém naquela sala. Todos ali sabiam exatamente qual versículo tinha acabado de ser citado. E sabiam exatamente qual versículo tinha acabado de ser citado. E sabiam que aquele versículo, em Daniel, estava escrito em aramaico. O princípio que fica é sobre permanência. Daniel escreveu de dentro de um império que se considerava eterno, usando o idioma que esse império espalhou pelo mundo conhecido. A Babilônia caiu, a Pérsia caiu. O aramaico deixou de ser a língua dos palácios e virou objeto de estudo. O que foi anunciado naquela língua continua de pé. A frase sobreviveu ao idioma em que foi escrita, e o reino que ela descreve sobreviveu a todos os reinos que ela listou. É por isso que a troca de idioma no capítulo 2 não é curiosidade de especialista, é a chave de leitura do livro. Daniel não escreveu em aramaico porque tinha esquecido o hebraico depois de tantos anos fora de casa. Ele escreveu em aramaico porque naquela parte ele não estava falando apenas com Israel. Estava falando com o mundo que Israel via por cima do muro. E falou na língua desse mundo, para que ninguém pudesse alegar depois que não tinha entendido. O clube de membros deste canal recebe as notas completas de cada episódio, as passagens que não couberam e o caminho que a pesquisa fez até aqui. Na próxima investigação, Isaías 53 diz que ele foi traspassado. E o hebraico guarda uma palavra bem pior do que essa. E fica a pergunta para os comentários. Quando você lê Daniel, você lê como profecia sobre o futuro ou como relato do exílio? Não tem resposta certa aqui. Quero saber com qual das 2 leituras você aprendeu.